Reina o Senhor. Nós estamos agradecidos ao Senhor por nos dar mais essa oportunidade. Esse é o segundo vídeo. Nós estamos considerando a situação atual que levou a igreja a uma tão profunda degradação. Nós estamos considerando o que fez com que a igreja a nível global viesse cair de tal maneira. E no primeiro vídeo nós percebemos e vimos que a igreja ela foi escolhida por Deus, ela foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Nós percebemos e vimos que Deus, para Ele obter a igreja, Ele não a fez por sua palavra, como Ele criou todas as coisas na velha criação. Haja luz, ou haja a terra, ou Ele foi criando todas as coisas por meio da sua palavra. Mas nós vimos que a igreja ela veio à existência por meio da cruz, por meio da morte do amado dos céus. Isso nós percebemos que o preço foi muito grande. Para Deus criar todas as galáxias, todos os planetas, foi pela sua palavra. Mas para Deus ter a sua igreja, veio pela morte do seu único filho. O preço que Deus pagou para obter a igreja por causa da condição pecaminosa da humanidade foi muito duro. Foi muito, 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 muito difícil para Ele. Isso quer dizer que nós temos que estar claros. Mesmo no Velho Testamento nós vimos que para Deus usar alguém para desenvolver, para levar adiante um dos teus projetos, como aconteceu com a arca, como aconteceu com o tabernáculo e tantos outros, Deus ele trazia um projeto. O homem não podia fazer do seu jeito. Noé não teve a liberdade de fazer a arca do seu jeito. Deus disse, eu quero exatamente assim. O tabernáculo, Deus falou para Moisés, eu quero exatamente assim. E a igreja, que ela vem à existência por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Será que Deus não teria um projeto para a edificação da sua igreja? Será que Deus iria permitir os pastores, nós que somos pastores, edificá-la de qualquer maneira, do nosso jeito? Apenas lendo aqui e, de acordo com o meu pobre entendimento, eu dizer, é assim que eu vou fazer. Ou eu olhar para um pastor que tem mais ovelhas do que eu, ou outro que tem uma mega igreja e dizer, se ele tem muita gente, é porque ele está edificando certo, eu vou fazer igual. Eu quero fazer igual. Ou se eu tenho amizade com algum pastor e, puxa, esse pastor é muito sábio, eu quero fazer exatamente igual. É assim? Isso é que levou a igreja a cair em uma condição de tantos pecados que ela não tem mais condição de se levantar. A nível global entrou os pecados carnais, as cobiças, o evangelho do dinheiro. O evangelho ele foi colocado como um cardápio de um restaurante. Nós podemos oferecer para os filhos de Deus como se fosse um prato. Esse prato, então eu posso servir o que eu quero para os filhos de Deus. Eu posso servir de acordo com a minha capacidade para os filhos de Deus o Evangelho. E na realidade, os filhos de Deus, eles precisam de fato conhecer o que é o Evangelho. Então agora que observamos que a igreja, no primeiro vídeo, ela realmente se degradou. Os senhores não precisa ir muito longe para ver a grande degradação. Os senhores não precisam ir muito distante. O pecado destruiu o sacerdócio.
E agora nós temos dois problemas sérios. O problema do sacerdócio, que caiu. E segundo, nós temos o problema dos altares. Se os altares, eles foram destruídos, é porque o pecado entrou no sacerdócio. Em Israel, quando aqueles que estavam à frente da nação, quando aqueles que estavam liderando a nação, quando eles caíam, toda a nação caía. Agora, quando o pastor, quando ele cai, toda a nação, ela cai. O temor a Deus foi destruído. O temor ao pecado foi destruído. O temor a ir para o inferno foi destruído. Porque se estabeleceu tantas doutrinas de que hoje o povo não crê que vai para o inferno. O evangelho foi ficando cada vez mais fácil, cada vez mais atrativo, para que pudesse atrair o máximo de pessoas. E assim a degradação ela foi entrando e cada vez a igreja caiu muito mais. A pergunta é: o Senhor tem como arrebatar a igreja atual? Da maneira com que ela está sendo edificada, o Senhor tem como arrebatar alguém? Existe alguém que está de pé diante do Senhor? Por isso que, quando chegamos aqui nas igrejas em Apocalipse, o Senhor, assim como ele percebeu que os judeus iriam cair, eles caminharam 40 anos, não demorou muito, quando chegaram na boa terra, eles caíram. Aquela geração que não conheceram a Moisés, a Josué, foram entrando em profunda idolatria e pecados. Toda a Bíblia, nós vemos no Velho Testamento as quedas constantes, até chegarmos no livro de Malaquias. E Deus também, quando a igreja foi gerada em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo para confirmar o selo de Deus, a necessidade de Deus, ele já colocou aqui em Apocalipse, por meio dessas cartas que o apóstolo João escreveu, seus últimos escritos, ele previa a queda da igreja, como que ela iria ser destruída. E também ele mostra os principais ensinamentos que iriam afetar a igreja, que iriam destruí-la e levá-la para a lama do pecado, levá-la para ficar com o anticristo e depois, por não suportar aquele fogo do juízo que vai consumir durante aqueles 7 anos que estão à nossa frente, a igreja vai receber a marca do anticristo por causa de um prato de comida ou por causa de um copo de água. E depois vai para o inferno, em seguida trono branco e depois o lago de fogo e enxofre. Por toda a eternidade. Isso é o destino. Isso é o destino da igreja. É o destino daqueles que estão edificando de qualquer maneira. Então aqui no livro de Apocalipse capítulo 2 nós vemos um Deus que já estava prevendo a situação. Das 7 igrejas, ele está mostrando que 5 delas iriam chegar ao fundo do poço. Mas há uma voz. Nós podemos ver que em meio a 2, há uma voz que está chamando alguém para fora. Chamando para fora dessa profunda destruição, dessa profunda apostasia da qual a igreja iria se envolver. Nesses últimos minutos que a igreja está na terra, aqui nós observamos uma voz. Para a igreja a partir de Apocalipse capítulo 2, para a igreja em Éfeso, aqui eles tinham tantas obras, eram tão perfeitos nas obras, eles faziam tantas obras, mas por fazerem tantas obras, eles perderam o primeiro amor. Eles deram atenção a um item e esqueceram o mais precioso. Perder o primeiro amor aqui tem muitas revelações, mas mostra a perda do verdadeiro evangelho. A perda do verdadeiro falar de Deus na terra.
Nós podemos fazer muitas obras para agradar o Senhor, mas se essas obras elas não forem feitas de acordo com o falar de Deus atual, essas obras ainda são palha, feno e madeira. São obras que estão sendo feitas no átrio exterior. Quando o fogo passar, tudo isso vai queimar. Então, não creia que por ter, de repente, um ministério que tem muita gente, Deus está ali. Não. Nesse movimento que é feito no átrio exterior, sempre é com volume. Sempre tem muita gente. Aparentemente, puxa, a bênção de Deus está ali. Isso não é verdade. Perder o primeiro amor é muito subjetivo. Se eu não conseguir identificar a voz que está falando hoje, tampouco eu vou conseguir saber como entrar no projeto de Deus. Como fazer parte do projeto para edificar a igreja de maneira adequada. Nós vimos no primeiro vídeo quem são os pedreiros. Nós vimos quem foi e quem é o engenheiro e o mestre de obra. O engenheiro para edificar a igreja, quem preparou o plano foi Deus. Mas os pedreiros que estão aqui, que somos os pastores, os líderes, puxa, como que eu faço? Geralmente, o pedreiro ele não consegue entender bem o falar do engenheiro. Mas o mestre de obra é alguém que vem para chamar. Ele vem e ele consegue tanto entender o que o pedreiro fala, como entender o que o engenheiro fala. E nós vimos no primeiro vídeo que Deus iria enviar alguém para ensinar os pedreiros qual é a vontade de Deus, como edificar a igreja, como preparar a noiva santa, como preparar a noiva sábia para o arrebatamento. Então, nesse momento aqui em Éfeso, Apocalipse 2, perder o primeiro amor quer dizer perdeu tudo. Na segunda igreja Esmirna, a partir de Apocalipse 2:8, aqui nós temos um sofrimento. É uma igreja sofredora. Ela tem uma coroa. Ela só precisa conservar essa coroa por meio dos sofrimentos. E os sofrimentos aqui em Esmirna vêm pela rejeição dos demais cristãos. Vêm pela desaprovação dos demais cristãos. Não é o povo do mundo que fala mal, mas são os próprios cristãos é que vão rejeitar, é que vão difamar, caluniar, perseguir a igreja verdadeira desses dias. A igreja que está sendo edificada de acordo com o padrão divino de arrependimento e santidade. As difamações, elas serão constantes, por isso que Esmirna tem uma característica. A maneira de conservar a coroa aqui é pelos sofrimentos. Mas quando chegamos em Pérgamo, Apocalipse 2, o versículo 12, aqui começa a entrar doutrinas extremamente satânicas. Doutrinas de Balaão, os profetas pagos, ou seja, aqueles que precisam receber dinheiro para você falar a mensagem. E você só pode falar a mensagem de acordo com aqueles que te pagam, mandam, te orientam. Essa aqui é a doutrina tal, você quer ser o pastor do nosso ministério, você só pode falar isso. Essa é a doutrina do nosso ministério, essa é a visão do nosso ministério. Balaão é esse profeta, é esse tipo de pessoa que só fala aquilo pelo qual ele foi contratado para falar. E isso é uma doutrina extremamente satânica que entrou no meio do povo de Deus. Por causa do dinheiro, os líderes fazem qualquer coisa. Por causa do dinheiro, os líderes perverteram o evangelho. Perverteram. Está dando certo, eu estou ganhando o meu salário, eu tenho aqui a minha segurança pessoal, tá bom, eu vou falar somente isso. Matou o Espírito Santo. Quando chegamos agora em mais uma igreja, depois de Pérgamo nós temos Tiatira, Apocalipse 2:18, aqui piora a situação. O Senhor falou que essas coisas iria entrar. Então, tanto em Pérgamo começa a entrar a imoralidade, mas agora em Tiatira entra a perversão sexual, entra a idolatria. Nessa igreja,
a coisa é muito séria. Aqui aparece uma mulher Jezabel, é uma profetisa que está ensinando os filhos de Deus a comerem coisa sacrificada aos ídolos, a permitir a perversão sexual. Oh, como se você olhar em sua volta, os líderes se tornaram pesados de língua. Já não pode repreender mais o pecado. A preocupação agora é com o sustento. A preocupação agora é com o dinheiro. É com o seu salário. A preocupação é em pagar os aluguéis. É manter os templos abertos. Se você for um pouco duro, as pessoas vão para a igreja do seu amigo, vão para a igreja do seu vizinho. Você sabe o que eu estou falando. Então você precisa ser pesado. É aqui que entra os ensinamentos dos coaches. É aqui que entra as doutrinas para atrair as pessoas. A obra feita com esforço. É aqui que vai entrando todas essas doutrinas malignas. E os líderes já não podem ter um evangelho puro mais. Porque se ele apertar, ele fica sozinho. E ele pode até inclusive desviar. E muitas vezes o líder, ele já não tem mais o exemplo. Para agradar as ovelhas, para não perder os dizimistas, ele está disposto a fazer qualquer coisa. E a perversão sexual, e as vestimentas cada vez mais mundanas, e a falta de repreensão com constância. Então nessa quarta igreja nós vemos a destruição da igreja. Tudo isso estão ainda nos aspectos exteriores, os desejos interiores, mas no aspecto exterior a igreja foi sendo destruída. Agora, quando chegamos no capítulo 3, versículo 1, a igreja em Sardes, aqui eles têm nome de que vive, mas está morto. Estão ali, estão cantando, estão louvando, mas estão mortos. Interiormente estão mortos. E o que faz para um morto ressuscitar a vida? Então aqui nós vemos claramente que, de acordo com João 6, as minhas palavras são espírito e são vida. Nós vimos que a condição da igreja aqui era chegar o momento, por não ter a palavra verdadeira, ela está totalmente morta. Então chegou esse tempo da destruição. Apocalipse é muito fácil, todo pastor, todo líder, nossa igreja é a igreja em Apocalipse. Nós somos aqui o amor fraternal. É tão bonito. É bonito, soa muito bonito. Mas quantos pecados esses líderes têm? Para você falar isso, muitos deles já estão no 2º ou 3º casamento. Muitos deles têm pecados terríveis. Pecados com as suas próprias esposas. Os altares foram destruídos. O sacerdócio está destruído. Então é muito fácil falar da igreja. Eu sou Filadélfia, mas o viver ao longo dos anos, a corrupção que foi entrando, destruiu os seus altares. Mas é o Espírito Santo que está aqui. É de fato o Espírito Santo. É de fato. Muitos deles trouxeram para os seus casamentos os pecados de Sodoma e Gomorra. Muitos estão com as suas esposas tendo sexo oral, sexo anal. Muitos deles viram pornografias, profanaram os seus casamentos, profanaram os seus lares, as esposas destruíram os seus lares. Vocês creem que isso é brincadeira? Vocês creem que um sacerdote que precisa ministrar no Santo dos Santos, se ele estiver nessa condição, ele consegue entrar naquele lugar e não ser destruído pelo fogo de Deus? A morte em Sardes, ela também ocorre no Santo dos Santos. Existe a morte no Santo dos Santos. Nadab e Abiú morreram lá. Os filhos de Arão morreram no Santo dos Santos. Quando nós tentamos oferecer algum tipo de oferta para Deus, mas é um fogo estranho, lá dentro morre. E o que aconteceu com a igreja? Pela quantidade de pecados, os pecados já não são considerados pecados. Está tudo bem. Então os pastores, os líderes, os próprios membros foram se tornando cada vez mais carnais. Por não conhecer bem quem planejou a igreja, quem fez o projeto, o pecado não foi tratado como pecado.
E quando chegamos na última igreja, que é a igreja em Laodiceia, aqui fala de muitas opiniões. Então, é uma igreja que ela tem, eu tenho tudo, não me falta nada, por que eu devo me preocupar? Eu sou rica, estou abastada, não me preocupo, está tudo bem, eu não preciso de nada mais. Então aqui fala de um orgulho que vem junto com as próprias opiniões. O orgulho, ele não é tratado somente como um pecado, ele é mais do que um pecado, porque no orgulho o sangue de Jesus ele não consegue remover o orgulho. É preciso um arrependimento muito profundo, porque o orgulho ele é a essência de Satanás, ele é a natureza de Satanás que está na velha criação. Nós temos os pastores orgulhosos. Eu não preciso de palavra, não preciso de conselho, eu estou certo porque eu quero ouvir isso. E o Senhor diz para eles: você não sabe que é pobre, cego, você está nu e você é miserável. Por um lado, Jesus está dentro da minha igreja, mas por outro, o Senhor está batendo nas portas. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se vocês observarem essas 5 igrejas que foram repreendidas pelo Senhor, o Senhor chamou as 5 a se arrepender. Arrependa-te, 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 arrependa-te. O foco aqui, para gerar um vencedor nesses dias, é o arrependimento. Você não vai conseguir compreender o projeto de Deus para edificar a igreja se você remover o arrependimento. Você pode pregar o evangelho da prosperidade, mas se você removeu o arrependimento, você está morto. Você pode ser um daqueles que pregam o evangelho da terra, as bênçãos terrenas. Você prega tantas doutrinas, mas se você removeu o arrependimento, você está morto. O que fazer? Então, de acordo com Malaquias, o capítulo de número 3, aqui nós temos algo muito importante. Você não pode desprezar isso. Se você quer, você que já ouviu o vídeo número 1 nosso, e agora você está no 2, se você realmente quer ser um vencedor, se você quer ser arrebatado, você não deve desconsiderar o que eu estou falando. É muito grave, o tempo é crítico, a destruição do viver da igreja já ocorreu. Agora o Senhor, Ele sabia de tudo isso que iria passar. Nessa etapa final, Ele sabia exatamente o que iria passar. Por isso Ele preparou o mestre de obra, alguém para vir, para nos trazer exatamente como que Deus quer para edificar a sua igreja. Como é que Deus quer para preparar uma noiva santa. Explicar-nos o projeto de Deus. Trazer algo que vem da parte de Deus. Eu não vou confiar naquele pastor, naquele ensinamento, mas qual é o verdadeiro então? O que Deus está falando agora? Como Ele quer que se edifique a sua igreja? Por se tratar de um projeto importante, Deus não iria permitir que nós edificássemos de qualquer maneira. Por favor, guarde isso. O que você está vendo aí fora não é o real, não é o que Deus estabeleceu. Aqui em Malaquias capítulo 4, o versículo de número 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha, quem é o profeta Elias prometido na Bíblia que viria antes do grande e terrível dia do Senhor? Por favor, são 2 etapas. Quando nós abrimos Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 3, o que temos ali? Elias e Moisés. Todos os pastores sabem que eles vão profetizar por 3 anos e meio, não é verdade? Todos nós sabemos e que eles vão trazer juízo para todo o planeta Terra, que eles vão destruir a Terra. Eles vão passar uma máquina sobre o planeta Terra.
Nós sabemos que esses juízos, porque aquele é o período da ira de Deus. É o período que está escrito aqui, que ele viria antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias foi prometido por Deus para vir antes. Então, em Apocalipse 11, nós estamos claros. Nós temos a etapa para os judeus. Eles vai vir para proteger os judeus naquele período e levantar um grande avivamento. São eles que vão levar os judeus a crer no verdadeiro Messias. Porque os judeus vão estar crendo no anticristo. Eles vão pregar forte. Eles vão avivar os judeus a se voltar para o verdadeiro Messias, aquele que eles mataram, que eles crucificaram há 2000 anos atrás. É o profeta Elias e Moisés que vão mostrar Isaías 53, que vai mostrar o Jesus verdadeiro em todo o Velho Testamento para os judeus. Mas junto com isso há juízos para toda a terra. Mas nesse versículo está dizendo que Deus enviaria o profeta Elias antes desse período. Os judeus já estão esperando Elias e Moisés. Já estão, porque esses dois personagens são os principais personagens dos judeus no Velho Testamento. Por todo o Novo Testamento nós vemos a menção de que os judeus estavam esperando eles. E quando chegamos em Mateus, o capítulo 17, no Monte da Transfiguração, quem apareceu? Elias e Moisés. São os dois personagens principais do Velho Testamento. São os que mais os judeus apreciam. E os judeus sabem que eles virão. Um no corpo glorificado e outro no corpo físico. Aquele que foi levado vivo para os céus e aquele que morreu. Então os judeus estão esperando quando eles chegarem em Jerusalém para começar a sua missão para os judeus. Quer dizer, a segunda etapa da sua missão é para os judeus. A partir desse momento já começa o grande e terrível dia do Senhor. Então, aqui em Malaquias, o Senhor está dizendo que vai enviá-los antes para os gentios. Para nós. Eles são exatamente o construtor. Ele fala Deus, porque em Apocalipse 11 fala que eles são as duas oliveiras que estão cheias de azeite. O azeite totalmente divino. O azeite dourado. E que eles assistem diante do Senhor de toda a terra. Eles são os profetas que falam Deus. Eles estão diante da última missão de Deus na terra. A igreja hebreia, a igreja dos judeus, eles vieram para organizar, para preparar essa igreja para Deus. Então hoje eles estão exatamente assim. Eles são os filhos do azeite. Eles ministram diante do Senhor. Quer dizer que as palavras que eles falam são palavras confiáveis, que nós podemos confiar. A liderança que eles têm na terra é confiável, nós podemos confiar. Porque eles se assistem o Senhor diante da arca, diante do templo, diante do que é mais sagrado. Então, nesses versículos está mostrando que o Senhor enviaria o profeta Elias. Não despreze essas palavras. Alguns de vocês podem dizer, mas isso não se refere a João Batista? A maioria dos teólogos, eles ficaram com essa teologia. Não, isso se refere a João Batista. E matou, e não preparou a igreja para a chegada do profeta Elias. Não foi preparada a igreja para receber aquele que viria para nos ensinar como nos santificar, como chamar esse grupo, essa voz, chamar para fora dessa degradação e restaurar novamente o sacerdócio
e restaurar os altares. Não brinque com isso, precioso líder, precioso pastor. Você precisa admitir que a apostasia entrou e destruiu tudo. Você precisa admitir que você necessita de ajuda. Abre o seu coração enquanto há tempo. Sobre as mãos dos mensageiros está a única mensagem. Eles trouxeram para nós a mensagem do arrependimento e da santidade. São os pilares do ministério que o Senhor confiou para eles. O tempo está acabando. A você que é um líder, que tem seu grupo, se é pequeno, se é médio, se é grande, não importa. A sua eternidade está em jogo. E a sua eternidade agora é determinada se você consegue ver quem é o mestre de obra nesse momento ou não. Se você não conseguir identificar o profeta Elias, que é o único, alguns pastores falam, mas não pode ser o único, porque eu estou vendo aquele pastor, está tão bom o trabalho dele. Eu volto a dizer, ele é o único que tem o selo de Deus para restaurar e para chamar um grupo de vencedores para fora da degradação. Se você não conseguir ouvir a sua voz e não conseguir seguir as suas orientações, você não vai conseguir entrar no arrebatamento. Você vai ficar de fora do arrebatamento. Eles vieram com uma missão de Deus, e somente aqueles que estão debaixo da nuvem de Deus que eles chamaram para a terra, somente aqueles que estão debaixo da nuvem vão conseguir entrar. Se você continuar com o seu ministério, se você continuar edificando da sua maneira, eu quero te dar essa notícia com muita tristeza, você não vai conseguir entrar. Quando Deus os enviou, Deus está dizendo em outras palavras, quem não ouvir os meus mensageiros, eu não vou escutá-los. É por isso que se você não se esvaziar agora, se você não se esvaziar, se você não crucificar o seu orgulho, soberba, crucificar esse desejo de fazer uma obra para Deus, se você não se voltar, você não vai conseguir entrar. O Senhor vai rejeitar você. Ele vai te rejeitar. Aqui no livro de Lucas capítulo 1, o versículo 17 fala assim: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então aqui está falando de João Batista. Quem está falando? O anjo está conversando. Se você pegar o versículo 18, eu sou Gabriel. Então o anjo está dizendo que aquela criança que iria nascer, o nome dele seria João Batista, mas ele não seria o profeta Elias. Aqui diz que ele vai ter o quê? No espírito de Elias. É diferente. Uma coisa é ser o profeta. Deus em Malaquias disse, eu vou enviar o profeta Elias. Entende? Então nós temos agora o quê? Nós temos o primeiro precursor. João Batista, ele preparou o caminho para a primeira vinda do Messias. Mas o profeta Elias está preparando o caminho para a segunda vinda do Messias. Essa vinda que ele vai ter invisível, onde a igreja desaparece. Você entende? E esse evento pode acontecer a qualquer momento. Quando mencionamos a segunda vinda, a vinda visível do Senhor vai acontecer exatamente já bem no final dos 7 anos. Essa segunda vinda ele vai vir para os judeus e para aqueles gentios que ficaram, que restaram. Por isso todos os olhos vão ver o Senhor. Mas essa vinda invisível dele, quando ele vai se manifestar e os vencedores serão arrebatados, entrarão pela nuvem de Deus, eles penetrarão as escadas dos céus e eles entrarão para dentro dos céus e as portas serão fechadas. Então, Malaquias
4 não está se referindo de maneira nenhuma a João Batista. E quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1, aqui também mostra várias vezes os fariseus, os saduceus, eles vinham falar com Jesus, interrogá-lo. Mas antes eles vinham falar com João Batista. E aqui, por exemplo, do Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 21, de uma daquelas vezes eles vieram e começaram a interrogar João Batista. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? És tu Elias? Aí João vai dizer: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Próprio João está dizendo: eu não sou aquele que foi falado. Malaquias 4. Eu não sou ele, mas eu vi no espírito dele. Você entende como que a igreja ela não foi preparada para receber o profeta Elias agora, o segundo e último precursor? Você percebeu isso? Mateus 17, capítulo 17 de Mateus, o versículo 11. Nós temos no Monte da Transfiguração, Jesus levou 3. Nós vemos Jesus levou Pedro, Tiago e João. Mateus 17. A igreja não tinha começado. Então o Senhor queria que eles fossem testemunhas do que iria acontecer. Eles eram hebreus. Eles precisavam ser testemunha, não somente da transfiguração, mas de quem veio, Moisés e Elias. Eles estavam ali. Eles estavam vivos. Eles apareceram ali. Então, quando a transfiguração acontece, quem foi testemunha? Moisés e Elias foram testemunhas de que o reino de Deus se manifestou e de que Jesus era o Messias. Ele foi enviado por Deus. Ele se transfigurou como aquele que não tinha pecado. O seu viver e a sua obra foram aceitas por Deus. Então você tem 3 testemunhas da parte dos hebreus, mas você tem mais 2 testemunhas, exatamente Moisés e Elias, que eram aqueles que mais eram apreciados pelos judeus. Um é o profeta e o outro, quem é o outro? É aquele que veio para combater Jezabel. És tu Elias? Não. És tu o profeta? Não. Eu sou o precursor, eu sou a voz do que clama no deserto. Vocês entendem? Então em Mateus 17, aqui nós vamos ver esse versículo, é muito importante nós observarmos. E é um versículo muito importante. Os discípulos, depois que desceram do monte, a partir do versículo 11, é o próprio Jesus falando. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Veja, Elias e Moisés apareceram e agora eles foram embora. Ficou somente Jesus e os 3 discípulos. Quando eles começam a conversar, Jesus disse: Elias vai vir para restaurar todas as coisas. Aí você fala assim: mas esse Elias que ele está falando não é João Batista? Se você olhar para trás, no capítulo 14 de mesmo Mateus, o que temos? A morte de João Batista. Ele foi decapitado por Herodes. Então ele não está mencionando aqui de João Batista. Ele está falando: Elias virá. Aquele que apareceu, que foi uma das 2 testemunhas no Monte da Transfiguração, que tinha acabado de ver Moisés e Elias. O Senhor está dizendo: ele vai voltar para restaurar. E em Malaquias, ele vai vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Quando o arrebatamento acontecer, aí começa o grande e terrível dia do Senhor.
Aí é o período da ira de Deus, do juízo de Deus, sobre todos os rebeldes que ficaram na terra, que não deram ouvido a essa voz, e sobre os gentios. Então nós estamos vendo aqui algo. Eu gostaria humildemente de falar com você, precioso líder, precioso pastor. Não despreze essas palavras. É muito grave isso aqui. Se você fechar os olhos e dizer eu não creio, você vai ter um grave problema. Somente no Brasil, aproximadamente 20 mil pastores, quase 20 mil, já ouviram ministrações sobre o profeta Elias. Mas que estão conectados com as nossas redes sociais do ministério do profeta Elias no Brasil, são milhares de milhares de milhares que acompanham as profecias, que conhecem o profeta Elias, que apreciam os sinais que Deus usa ele para fazer. Mas nenhum deles se posicionou até agora. Eles estão vendo que as igrejas foram destruídas. Eles sabem da degradação. Ah, mas para aí, o meu grupo, a minha igreja que eu participo, ela tem 100 anos. Ela tem mais de 100 anos. A minha igreja é a maior igreja do Brasil. Então nós estamos certos. Eu vou dizer para você, se arrependa se você não quiser ficar como anticristo. Só tem uma voz falando. Mas a minha igreja é a maior igreja do Brasil. Nós estamos certos. Nós temos oração, nós temos palavra. Se arrependa. Deus, Ele considera os seus mensageiros. O sacerdócio caiu. Ele se envolveu com a política, se envolveu com o dinheiro, com o evangelho terreno. E Ele vai conduzir todos os filhos de Deus que estão sobre a sua liderança, sobre os seus pastoreios, a ficar com o anticristo e receber a marca do anticristo. Eu falo com muito temor. Aqui no livro de Atos, o capítulo de número 3, o Senhor mostra para nós algo tão importante. A igreja começa em Atos 2. Começou em Atos 2. Ou seja, o Senhor já foi ressuscitado. A ressurreição mostra que a nova criação, ela veio à existência. A primeira criação veio pela palavra de Deus à existência, mas essa criação que é a igreja veio à existência pela ressurreição. Então em Atos 2, o Espírito Santo veio. Ali nós temos 3.000 sendo batizados para dentro do corpo de Jesus. O reino veio, mas quando chega em Atos 3, Pedro está dando uma palavra. O apóstolo Pedro está falando. Eu vou ler com vocês Atos 3, 21, ao qual é necessário que o céu receba. A qual é necessário que o céu receba. Em outras traduções fala os céus receba e que ele permaneça nos céus até o tempo de toda a restauração, restaurar todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O capítulo 1 de Atos, a partir do versículo 9, o Senhor sobe. Mas agora no capítulo 3, Pedro está dizendo, ele não pode descer enquanto todas as coisas na terra não forem restauradas. E nós vimos em Mateus 17:11 que é o profeta Elias que tem que restaurar as coisas aqui. Você entende? E aí ele segue no 22, disse, na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós irmãos um profeta. Você crê que esse profeta é o Senhor Jesus? Se ele já ascendeu aos céus, ele já teve a sua obra, ele teve seu viver humano, ele teve a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização.
agora aqui já é Novo Testamento. Nós não estamos pegando esses versículos lá do Velho Testamento. Se fosse do Velho, alguém poderia dizer, não, isso aqui realmente, esse profeta aqui agora é Jesus. Não é João, mas é Jesus. Na realidade, não. Ele está mencionando de que esse profeta viria no futuro. Para quê? O 23, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Ele já está na terra, o profeta Elias. Já está. Esse é o profeta do tempo do fim. Ele é a voz que está trazendo a única mensagem para a igreja. Ele tem a última mensagem para a igreja. Ele andou pregando essa mensagem nos 4 cantos da terra. E ele não recebeu nenhum centavo de nenhum grupo que o recebeu. Nenhuma igreja, nenhuma organização. Até mesmo um copo de água ele não aceitou, para não comprometer a mensagem que ele estava trazendo para as nações da parte de Deus. Ele não aceitou ajuda, ele não aceitou dinheiro, ele não aceitou nada. E ele pregou o evangelho em toda a terra. E a única mensagem: arrependei-vos, prepare o caminho porque o Messias está vindo. E essa é uma mensagem que foi pregada e está sendo pregada com poder, com sinais, com prodígios nos céus e na terra. Nós temos que temer esse mensageiro. Nós precisamos temer a mensagem que ele está trazendo para nós. Ele já está na terra. O profeta Elias é o prometido na Bíblia. Ele veio no nome de Deus Pai para arrancar um grupo de vencedores da mais podre lama do pecado. Ele está arrancando em toda a terra. O seu ministério, em 17 para 18 anos, já alcançou todo o planeta Terra. Aqui em Mateus, o capítulo de número 24 de Mateus fala assim. Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ele é esse mensageiro que está pregando o evangelho do reino. Não é o evangelho da carne, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do bem-estar na terra. É o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho do arrependimento. Quando João Batista começou a pregar, em Mateus capítulo 3, arrependei-vos porque está próximo o reino. Então ele tem sobre o seu ministério a pregação do evangelho do reino em todo o mundo. Mas aqui fala para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja que esse evangelho que ele está pregando já não é para levantar grandes igrejas. Você pode dizer, mas eu tenho meus templos, tão grandes. Será que vai dar tempo de eu levantar outro? Eu vou dizer, não vai dar. Não vai dar, porque esse profeta, ele não está pregando coisas mais terrenas. O evangelho do reino tem um único foco, é a eternidade dos homens. Somente a eternidade. Ele não vai falar de investimentos terrenos. Ele não vai falar de você colocar dinheiro na terra mais. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Então aqui ele tem a carga de pregar o evangelho do reino para testemunho somente. Você que está me ouvindo, eu quero que você saiba, quando o profeta Elias, ele fala nas quartas-feiras à tarde em um culto global, ele fala na sexta-feira, a partir mais ou menos das 5 ou 6 da tarde, em uma vigília global. E ele fala do domingo, à tarde, em um culto global. Quando ele está falando, a sua mensagem é uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento. A sua mensagem
no Twitter, é o número 1 mundialmente. O homem mais rico aqui dos Estados Unidos, nesses horários que eu falei para os senhores, quando ele abrir o seu Twitter, que ele observar, vai aparecer a mensagem do profeta Elias, que está sendo ministrada a partir do Quênia. Você sabe o que é isso? Qual foi o evangelista que conseguiu, em tão pouco tempo, sem gastar nenhum centavo, chegar com a sua mensagem a toda a terra? Aqui nós tivemos Billy Graham, nós tivemos Jimmy Swaggart, tivemos tantos outros que gastaram milhões e milhões de dólares por mês para manter sua mensagem. O tempo deles passou. Hoje, esse profeta, para ele transmitir a mensagem do reino, se transmite sem gastar nenhum centavo. Com uma rádio, FM e mais um canal do YouTube. As redes sociais ele tem transmitido. Agora, é Deus que está fazendo isso. Esse evangelho do reino está trazendo o tempo do fim. É o tempo da angústia de Jacó. Então disse que quando esse evangelho do reino for pregado para testemunho a todas as nações, então verá o fim. E o que é o fim? É a última semana de Daniel. É o período de Malaquias 4, 5, que o Senhor enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, há muito pouco para o arrebatamento acontecer. Eles precisam ir para Israel. Eles precisam finalizar a obra com os gentios, com a igreja dos gentios, porque Deus prometeu para Abraão e foi ratificado em uma nova aliança com o sangue de Jesus, que os gentios teriam direito aos céus, à eternidade. Todavia, aqueles que se arrependessem, se submetessem à última voz que está preparando a noiva santa para o arrebatamento. Então nós temos um evangelho que está chegando ao fim. Nós temos o único que prega esse evangelho, o único comissionado pelos céus para pregar. Quando ele fala, milhões e milhões de pessoas são conectadas em todo o planeta Terra para ouvir as suas mensagens. É número 1 nas redes sociais. Milhões. O evangelho do reino está sendo pregado. Se você nunca ouviu falar do profeta Elias, neste segundo vídeo que estamos gravando, a pedido do meu precioso pastor Adelson, ele é ali de Santos, São Paulo. Se você nunca ouviu falar, entre nas nossas redes sociais. Na descrição desses vídeos você vai encontrar todos os canais em português do Santo Ministério do Profeta Elias. É o ministério que veio com eles dos céus e que no momento que a igreja for arrebatada, esse evento é o próximo evento que vai acontecer na terra, o ministério termina. Não vai passar para outro, não vai passar para um segundo presidente, um terceiro, não, termina exatamente com eles. Entre na descrição, entre nos nossos canais, nós temos muitos canais em português, no YouTube, no Twitter, no Facebook, por todas as redes sociais, disponibilizamos as mensagens do profeta Elias. E se você já o conhece, já conhece as suas muitas profecias cumpridas, profecias de terremotos, profecias de tsunami, profecias de pandemias, profecias diversas, mais de 100 profecias cumpridas. Você já o conhece? Então, há uma orientação da nossa parte. Você não pode ficar onde você está. O ministério do profeta Elias no Brasil é um ministério que existe. Ele é bem estruturado. Só existe um ministério de arrependimento e santidade. De repente você está ouvindo, você já o conhece pelos vídeos. E você está feliz. Algumas vezes você aplica algumas coisas na sua igreja, mas você ainda vai ficar com o anticristo. A única maneira é você vindo para debaixo da nuvem.
Você precisa atravessar. Você precisa estar debaixo do ministério do profeta Elias. Se você só ficar ouvindo as mensagens, você vai ficar com o anticristo. Para Deus, ainda você é considerado um rebelde. Porque você não atravessou para estar debaixo da nuvem, debaixo da cobertura desse ministério. Portanto, eu quero pedir para você, nos procure, nos contate. Fale conosco rápido enquanto há tempo. Não brinque com a sua eternidade. Se você agora deixar passar o tempo, pode ser tarde demais. É a sua eternidade que está em jogo. É a eternidade da sua igreja que está em jogo. Não perca tempo. Você precisa conhecer mais sobre o ministério do profeta Elias. Você precisa conhecer mais sobre o profeta Elias imediatamente e atravessar imediatamente. Não brinque com isso. Fora dessa nuvem, não existe arrebatamento. Não existe. E eu quero finalizar humildemente fazendo uma oração. Você tem dois caminhos. Ou você vai me criticar, falar mal, escrever coisas pesadas que eu não importo. Ou você vai buscar ajuda. Você vai nos contatar. Você vai querer saber mais. Você vai estar aberto. Então é muito importante você considerar isso. Não jogue fora essa oportunidade. Esses vídeos que estão sendo gravados a pedido do pastor Adelson pode ser a sua última oportunidade que Deus está te dando. Precioso líder, precioso pastor. O Brasil, o profeta Elias falou que é um lugar de homens sérios. É um lugar de homens que ama a Deus. Mas que eles precisam agora se voltarem. Imediatamente. Aqueles que vão ser arrebatados precisam se voltar imediatamente para estar debaixo da nuvem. Essa é uma profecia que o profeta Elias deu quando ele esteve no Brasil. Vocês entendem? Por favor, não despreze essa voz. Atravesse enquanto é tempo. Ele fala a língua do engenheiro e a língua dos pedreiros. Ele é o único capaz de nos ensinar com precisão como nós devemos sair dessa lamaçal do pecado e como nós sermos edificados juntos. Preparar uma noiva santa, longe do pecado, longe da corrupção, longe do mundanismo, longe da lascívia, longe da cobiça, longe do orgulho e da soberba. Restaurar o sangue verdadeiro que foi perdido. Restaurar a santidade verdadeira. Eles são os únicos que têm o selo de Deus para completar essa obra na sua vida, na sua família e no seu ministério. Não despreze essa voz. Não despreze essa alerta. Trate de conhecer mais rapidamente. Entre em contato conosco. Você pode entrar em contato conosco, nós vamos te responder imediatamente. Poderoso Senhor, neste segundo vídeo, humildemente eu estou orando por esse líder, essa líder, esse pastor, Senhor, que está diante desse rebanho, ou até mesmo que não está diante de um rebanho, mas eu oro e intercedo, Senhor. Senhor, com essas palavras, eu rogo que o espírito de arrependimento da eternidade recaia sobre eles. Se eles foram capazes de ouvir as duas mensagens, é porque o Senhor os capturou. Que o espírito de arrependimento desça sobre eles agora. E que o Senhor dê a força necessária para eles entrar em contato urgente com o ministério. Entrar em contato urgente conosco. E vir rapidamente para estar debaixo da nuvem, da segurança, para estarem sendo preparados
pelo mensageiro da eternidade, por esses profetas da eternidade, profetas do juízo que o Senhor prometeu em toda a Bíblia. Senhor, eu oro para que o Senhor abra os olhos dos seus corações e que o Senhor os arranque agora de qualquer posição que eles estejam e que o Senhor os traga, Senhor, para a luz desse evangelho. Eu imploro ao Senhor, faça essa obra, meu Pai, porque depois do arrebatamento, a terra não mais será a mesma. O status da terra vai mudar. É um tempo de juízo, é um tempo da ira de Deus. Até os cristãos, ó Pai, aqueles que perderam o arrebatamento por qualquer motivo, os seus nomes serão apagados do livro da vida. E eles serão tratados como gentios. Eles estarão debaixo de fortes juízos de Deus. E seguro que eles vão receber a marca do anticristo. E eles vão queimar no fogo do inferno. E depois vão ser jogados no lago de fogo, que é a segunda morte. Não quer dizer que eles vão morrer, mas quer dizer que eles vão passar toda a eternidade sem a presença de Deus. E isso é uma morte. Senhor, eu rogo agora, no poderoso nome de Jesus, que o Senhor possa iluminar você, que o Senhor possa trazer humildade para você, que o Senhor possa trazer arrependimento no seu coração, para que você reconheça que você precisa de ajuda, que o seu ministério precisa de ajuda, urgente, enquanto os mensageiros estão preparando a igreja. Eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.